Hebreus capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Versículo 17. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia. 14, desde o início na Babilônia até Cristo. 14. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações esta noite. Pedimos a tua graça, Senhor. Tanto a mim que falarei, quanto aos meus irmãos que estão aqui para ouvir, que seja uma noite de edificação. Senhor. Possa o Senhor nos falar profundamente. Amém. Irmãos, nós, na semana passada, começamos a ver tipos no Antigo Testamento que eram como antecipações da vinda do Senhor. Então nós vimos Enoque, nós vimos Ló e nós vimos Rebeca. Cada um com as suas nuances, né? Enoque tipificando o arrebatamento, o único que não passou pela morte. Ló poupado do juízo. Não haveria destruição da cidade enquanto Ló não fosse retirado de lá. Assim como a igreja será retirada deste mundo para o seu encontro com o Senhor nos ares. E Rebeca também, indo ao encontro de seu noivo. Na verdade, o texto diz que Isaac, quando avistou, foi ao encontro de Rebeca. Assim será o nosso encontro com o Senhor quando ele se manifestar para a sua igreja, não quando ele se manifestar para o mundo, porque como temos visto, quando o Senhor se manifestar para este mundo, quando todo olho o ver, aí será um dia de juízo sobre este mundo. Mas nós aguardamos outra bendita esperança. Não quando ele virá pisar a esta terra. Antes disso, nós aguardamos o nosso encontro nas nuvens com o Senhor, como dito em 1 Tessalonicenses 4. Hoje, nós vamos voltar aí para os tipos, né? Há muitos tipos no Velho Testamento, como nós dissemos na semana passada. No Velho Testamento, nós não vemos a igreja lá, claramente, nós vemos por meio de figuras. Nós não vemos o arrebatamento lá, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que isto é um mistério revelado no Novo Testamento. Este era um mistério que estava oculto das eras, mas que foi revelado aos apóstolos e aos profetas. A igreja tem seu início a partir de Atos, né? Então, nós lemos dois textos. O primeiro texto, em Hebreus 11, vai dizer assim: pela fé, Raabe, a meretriz, uma prostituta, né? Ela acolheu em paz os espias. E está lá naquele hall de heróis da fé. Um herói, uma heroína improvável, né? Uma meretriz, uma prostituta. Uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. E em Mateus 1, versículo 5, que nós lemos, nós vemos que essa mulher, que era uma prostituta, faz parte da genealogia de Nosso Senhor. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Depois, no versículo 16, termina, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então nós temos toda a genealogia de Jesus. E neste versículo 5,
aparece na genealogia de Jesus uma prostituta que não fazia parte do povo de Israel, um troféu da graça de Deus. Nós vemos o quão profundamente pode ir a graça do Senhor, a ponto de alcançar esta mulher que, assim como nós, não fazia parte do povo de Deus, separado das alianças, distante das promessas, mas que Deus, por graça, quis salvar. A história de Raabe nós encontramos no livro de Josué, capítulo 2. Mas, se os irmãos quiserem marcar aí, Josué capítulo 2, marquem aí, põe aí a fitinha. Nós vamos voltar para Josué capítulo 2, mas eu preciso ler alguns textos introdutórios antes, para nós seguirmos a linha de raciocínio do dia, né? Primeiro texto no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Então, a parte B do verso diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui está falando do dia em que o Senhor virá com seus anjos, em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedeceram ao Evangelho. Esses não terão, conforme o texto, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eles padecerão eterna condenação, eterna destruição. Serão para sempre afastados da glória do Senhor. É o que o texto diz. E aqui aparece a expressão em chama de fogo. O fogo que representa o juízo de Deus que está para vir sobre este mundo. Em 2 Pedro, capítulo 3, eu lerei do verso 1 ao 13, a leitura é um pouco longa, mas é necessária, tá, irmãos? Então vamos lá, concentrem. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, nesses primeiros versos aqui que nós lemos, Pedro está lembrando aqui, olha, tem uns que começaram a zombar aí, onde está a promessa da vinda do Senhor? E ele lembra dos dias de Noé. Desde sempre existiu o mundo e eles se esquecem que um dia, por meio da água, o mundo inteiro foi afogado no dilúvio, representando ali o juízo de Deus sobre o mundo. Aí no versículo 7 ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, aqui, uma vez este mundo foi destruído pelas águas e os homens foram afogados e o juízo de Deus veio nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé as pessoas zombavam disso também. Nos tempos de hoje as pessoas zombam também do juízo que está para vir sobre este mundo. E ele não será mais pela água,
agora será pelo fogo, segundo o apóstolo Pedro. E como nós vemos em Tessalonicenses, ele vem em chama de fogo, trazendo juízo e vingança sobre este mundo. Aí ele continua o texto dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, no versículo 10, ele fala que o Senhor virá como um ladrão. Este é o dia do Senhor. Nós já temos deixado claro, irmãos, que o dia do Senhor não tem relação com a igreja. O dia do Senhor é um dia do juízo. Ele virá como um ladrão. Ele não vem para a sua igreja como um ladrão. Nós não somos da noite, somos do dia. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Esse dia não nos surpreenderá como um ladrão. Não, para nós não. Ele vem como noivo, amado, que resgatará a sua igreja que ele comprou com o seu sangue. Ele virá assim para os incrédulos, para os desobedientes, para os homens ímpios, que estão sendo guardados para esse dia de fogo, de juízo e de condenação. Muito bem, tendo feito lido estes textos introdutórios, o que eu quero deixar claro aqui é a expressão que ele virá em chama de fogo e que este mundo será destruído através do fogo num dia vindouro. Mas que a igreja, de maneira nenhuma, passa por isso. A igreja será poupada destas coisas, porque ela está esperando um noivo, não um ladrão e nem alguém que vai tocar fogo nas coisas. Nós não estamos esperando isso. E nós veremos isso no tipo, na figura, através da vida de Raabe. Como ela foi salva e poupada disso. E como ela é, sim, uma figura do que a igreja passará e viverá também. Agora sim nós podemos ir para Josué 2. Não sei quantos irmãos conhecem a história de Raabe, mas eu não pretendo ler os 24 versículos do capítulo 2. Então vamos tentar resumir. Para aqueles que não conhecem a história, prestem atenção. O livro de Josué é o sucessor de Moisés, certo? Moisés que andou com aquele povo pelo deserto 40 anos, aquele povo rebelde. O Senhor prometeu ao povo que tiraria eles do Egito e levaria eles para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Uma grande parte daquela geração, né, foram poupadas, somente Josué e Caleb, morreram por causa de sua incredulidade, por causa de sua falta de fé, rebelião e rebeldia contra o Senhor. Ficaram 40 anos vagando no deserto. Moisés já não está mais vivo aqui no livro de Josué. Agora é Josué o líder do povo de Israel. É ele que está conduzindo o povo. E o que eles têm que fazer? O Senhor disse: está aí a terra que eu prometi para vocês, a terra é boa mesmo, agora vocês têm que possuí-la. E o povo de Israel, sob a liderança de Josué, teria que lutar e batalhar para possuir aquela terra. Uma das primeiras cidades que eles deveriam conquistar era a cidade de Jericó. Era uma cidade estratégica para que eles pudessem conquistar Canaã. E então, Josué, eu estou resumindo esse capítulo, tá, irmãos? Então Josué manda 2 espias para visualizarem a cidade, ver como ela era, qual era o tamanho da sua muralha, as defesas, ver como ele poderia atacar aquela cidade. Quando chega lá, estes 2 espias se hospedam na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. E o rei ficou sabendo, de algum motivo, que a Bíblia não nos conta como, que os espias estavam lá e qual era o seu objetivo.
que eles estavam lá para ver a cidade e que o povo de Israel estava pronto para invadir e tomar a cidade e destruir aquela cidade. E foi dito assim para Raabe: olha, estou sabendo que você hospedou aí na sua casa 2 espias de Israel, que eles estão espiando essa terra para vir aqui. E aí ela encoberta estes espias, ela mente. Este não é um fato aprovado pelo Senhor, mas ela mente, esconde os espias, acolhe bem os espias, despista o rei, dizendo que eles foram para outro lado, pede para que sua vida seja salva por eles, e eles falam: sim, nós salvaremos sua vida, mas você tem que colocar um fio, um cordão de fio de escarlate. E quando nós vimos este sinal, deste fio, deste cordão vermelho na sua janela, sua casa será poupada. Bom, e a história é exatamente essa. O povo de Israel ali tomou aquela cidade, nós conhecemos o que aconteceu, eles rodearam com a arca do Senhor a cidade, os muros da cidade, por 6 dias, uma vez cada dia. No 7º dia, rodearam 7 vezes, deram um grande grito e as muralhas de Jericó ruíram. Então, dominaram a cidade, botaram fogo na cidade, mas uma mulher foi poupada. Essa mulher é Raabe, a prostituta. Bom, este é o resumo. Agora nós vamos observar detalhadamente o que queremos demonstrar aqui. Este é o tema, né? Raabe salva por um fio, o fio de escarlate que estava sobre a janela. Veremos o que este fio significa, representa para nós. Mas essas 5 perguntas são perguntas que vão nortear o nosso estudo aqui. A primeira delas é: quem era Raabe? E já foi lido, né? Hebreus 11 não fala só Raabe, ele deixa muito claro quem era essa mulher. Raabe, a meretriz, a prostituta. E então ela era uma mulher prostituta, uma mulher devassa, uma mulher que vivia em degradação, uma grande pecadora até mesmo para a sociedade, uma prostituta, uma mulher de má fama, que vivia entre os inimigos de Deus. Aquele povo eram os inimigos dos quais Israel tinha que ir lá batalhar para possuir aquela terra. Quem Raabe lembra? Quem é que Raabe lembra? Pecadores, filhos da ira, afastados de Deus, longe das promessas e das alianças de Deus. Quem Raabe lembra? Raabe lembra cada um de nós. Cada um de nós somos como essa mulher. Raabe representa a igreja de Deus, distantes das promessas. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2:12, e veja se não é este o exato quadro. Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é quem nós éramos. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa era Raabe. Esta quem era ela? Veja em Josué 2, versículo 1. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Irmãos, Josué deu ordens para que eles entrassem naquela casa. Eles sabiam que entrariam naquela casa quando saíram para fazer cumprir esta missão de espionar aquela terra? Não. Eles não sabiam que entrariam naquela casa. Na cabeça deles, a única missão que eles tinham
era espionar aquela terra. E eles foram cumpri-la. Mas na mente e nos propósitos de Deus, havia uma mulher ali que ele queria salvar. Havia uma mulher que ele queria que naquela casa fosse feita uma visita. E assim é, irmãos, a eleição da graça de Deus. Né? Essa mulher que, sem esperança em Deus, nunca esperou por isso acontecer, foram lá e pousaram aqueles homens lá. É muito possível, irmãos, que Raabe, pela posição onde morava, nós vamos ver depois no texto, que ela morava perto da muralha e numa região comercial, segundo os estudiosos dizem, que ela era uma mulher rica, que tinha algumas certas posses. A riqueza dela não era de meio lícito, né? A riqueza dela era por causa da prostituição dela. Então, na casa dela, ela recebia com frequência muitos visitantes. Mas naquela noite ela recebeu 2 homens que nada queriam com ela de ilícito. E foram lá só para ver as coisas que aconteciam. Veja o texto prosseguindo. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Que ela está mentindo. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Então ela falou: olha, eles já saíram, foram daqui, ó. Se for correndo, dá tempo de pegar eles. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Aqui é dito que ela escondeu esses homens no eirado, né, da casa, no telhado da casa, de alguma forma que não se pudesse achar. É interessante notar que essa mulher era uma prostituta, que com certeza ela já tinha feito isso outras vezes. Ela já tinha escondido homens ali no telhado outras vezes. Sei lá, por uma mulher ciumenta que sabe que o marido estava lá, ela já tinha escondido outros homens ali. Mas agora ela estava escondendo homens pela causa do Senhor. Ela estava escondendo homens e arriscando a própria vida, porque ela estava arriscando a própria vida. O rei daquela cidade disse: os homens vieram aqui espiar a terra. O que você acha que ia acontecer com Raabe se aqueles 2 homens fossem pegos lá, sendo escondidos por ela? Ela ia morrer, não é? Então ela estava ali arriscando a própria vida por 2 homens que ela nunca tinha visto na vida dela, nunca tinha visto, por um povo que não era o povo dela, escondendo aqueles homens. Por que será que essa mulher estava fazendo isso? Aqui, eu fiz uma segunda pergunta que não respondi ainda. Onde morava? Né? O texto diz, ela morava em Jericó. Jericó era uma cidade que fazia parte do reino dos amorreus. Os amorreus, povo inimigo do Senhor. Mas há algumas coisas interessantes na Bíblia. Por exemplo, Deus, quando vai revelar para Abraão o que ia acontecer com a descendência dele, ele diz: olha, seu povo vai ser escravo lá no Egito, vai sofrer lá no Egito, mas depois ele vai sair do Egito, vai sair com grandes riquezas. Mas é somente a 4ª geração que vai herdar a terra que eu estou para te dar. E vocês vão destruir os amorreus. Mas ainda não chegou a medida da iniquidade dos amorreus para que eles sejam destruídos. Ainda não está na medida da iniquidade. É como se Deus estivesse dizendo: olha, está enchendo um copo aí da iniquidade desse povo. Quando chegar no limite, destruição, juízo sobre esta cidade. O tempo de juízo desta cidade, destes amorreus, estava chegando aqui no livro de Josué. Era o tempo do juízo do Senhor, que Deus tinha falado lá com Abraão, em Gênesis 15. Lá com Abraão, soberano, né? Sabe o fim desde o princípio. Sabe o que vai acontecer. Deus determinou todas as coisas, sabe o que acontecerá. Então ele estava dizendo:
olha, está chegando o limite, a medida ainda não chegou, mas agora tem chegado em Josué. Vamos avançar um pouquinho, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse. Aqui, estes versos vão responder a terceira pergunta. Como esta mulher chegou à fé? Chegou à fé, irmão? Que fé é essa que você está falando até agora? A única coisa que ela fez foi esconder 2 homens? Mas é isso, exatamente isso, que Hebreus 11 chama de fé. Diz, pela fé, Raabe, a meretriz, acolheu em paz os espias. E aí nós temos que entender, o que ele está chamando de fé ali? Que fé é essa de acolher 2 espias? Eu já disse, ela estava disposta a arriscar a própria vida por aquele povo que ela nem sabia quem era. Mas agora ela explica por que ela está fazendo essas coisas. Olha só, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Opa! O que essa mulher conhecia do povo de Deus? O que é? O Senhor deu essa terra para vocês. Essa é a linguagem de quem? Senão de alguém que é um crente, já que já chegou a fé. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido. A fé vem pelo quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela tinha visto? Não, ela tinha ouvido. O Senhor disse para Tomé, mais bem-aventurados serão aqueles que não ouviram, que não me viram, mas que ouviram. Então, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela viu o povo passando lá pelo Mar Vermelho? Ela viu aquilo? Não, ela ouviu, mas ela creu. Até hoje as pessoas zombam dessas coisas. As pessoas zombam que o Senhor veio e que o Senhor voltará. Mas aquela mulher creu. Aquela mulher creu que o Mar Vermelho tinha se aberto e o povo passou. Diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Como essa mulher chegou à fé? Como qualquer pessoa chega à fé, por ouvir acerca do Senhor. Eu tenho ouvido falar. Nós temos ouvido. Ela diz no plural, né? Nós temos ouvido. Significa que aquele povo inteiro, as notícias, a fofoca se espalhava. Ó, o Senhor zombou de Faraó lá no Egito. O Deus desses israelitas aí, ele lançou pragas lá no Egito. O Egito teve que soltar eles. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram andando. Deus fechou, matou todos os egípcios. Essas notícias estavam chegando lá nessa cidade. As notícias chegavam. Ah, e sabe os nossos reis ali, que ficavam além do Jordão? Já era. Foram destruídos. Eu sei que ele é Deus dos céus e da terra. Então ela sabia quem era esse Deus. A fé veio pelo ouvir da palavra do Senhor. Ela tinha crido nessas coisas. E eu disse que nós temos ouvido. Irmãos, mais ninguém foi salvo ali daquele povo, além de Raabe e sua família. Significa que as pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Elas podem ouvir e não crer. Nós sabemos isso muito bem. Pessoas podem frequentar reuniões, ouvir com frequência, mas não serem verdadeiras crentes. Não terem chegado à verdadeira fé. Não terem realmente nascido de novo. Isso pode acontecer. Nós temos ouvido. Mas somente Raabe creu de verdade. Aqui diz que todo o povo estava ali com medo. Nós temos ouvido e está todo mundo com medo, todo mundo ficou desanimado, porque estamos sabendo que essa terra o Senhor deu para vocês. O povo todo estava tremendo de medo. Mas por quê? Só Raabe acolheu os espias e porque só Raabe suplicou por salvação, como nós vamos ver aqui. Porque ela tinha fé verdadeira. Porque ela creu de verdade. Vamos continuar. Então, no versículo 12, agora, nós vamos ver a súplica dessa mulher. Ela diz, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor,
que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Só até aí, gente, por enquanto. Então, ela suplicou pela vida dela. Ela falou: olha, é o seguinte, eu ajudei vocês, pelo amor de Deus, me ajudem agora. Lembrem de mim com misericórdia. Quando vocês vierem para possuir e destruir essa cidade, lembrem de mim com misericórdia. Aí eles falam: tudo bem, nós fazemos isso. Você não denuncia o que a gente está fazendo aqui, você acolhe a gente em paz, como Hebreus está dizendo lá, você não denuncia a gente. Mas tem outra coisa, se você não colocar um cordão de fio escarlate na sua janela, você não vai ser salvo, você não vai ser poupado. E aí vai ser problema seu, se vocês saírem de lá, se não tiver esse fio vermelho na janela, vocês vão morrer. Há uma canção que nós cantamos que diz assim: fios de sangue mancham madeira para lavar nossos pecados. Este cordão de fio escarlate, né, na cor vermelha, né, e o fato deles não saírem também nos faz lembrar aquele sangue passado nas vergas das portas dos judeus para sair do Egito. Fala-nos claramente do sangue de Cristo e da cruz de Cristo para nós. Então é dito assim: se você tiver este cordão de fio vermelho na sua janela, você será poupado. Porque o crente está parado do juízo vindouro? Porque ele não passará por estas coisas? Por causa do fio vermelho de sangue, o sangue de Cristo sobre nós, que nos lava dos nossos pecados, assim como havia este sinal na janela de Raabe. Ah, mas ela não é digna disso. Olha quem ela é. Ela é uma prostituta. Ela é um... E ainda, além disso, ela fez as coisas assim, mas ela mentiu. Realmente, ela nunca foi elogiada por suas mentiras aqui no Novo Testamento. Nunca foi. Nunca foi elogiada por isso. Foi elogiada pela sua fé, que era uma fé fraca. Conhecia pouco ao Senhor, mas conhecia algo. Estava disposta a arriscar a sua própria vida. Ela foi poupada. Ela foi poupada, nós veremos no juízo. Ela atou esse cordão de escarlata à janela. Ela obedeceu imediatamente. Já atou lá o cordão de escarlata. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes aconteceu. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados, trêmulos diante de nós. Irmãos, Josué foi um espia. Josué foi um espia na época
em que Moisés pediu, vai espiar a terra. Josué foi com mais 11, ele mais 11. Voltou ele e Caleb com o espírito daquilo que eles viram. Os outros 10 desanimaram não, aquele povo lá é gigante, nós somos gafanhotos, nós não vamos aguentar aquilo. Aqui, Josué fez diferente do que Moisés havia feito. Ele enviou 2 espias secretamente, só ele e os espias sabiam. O povo não sabia, porque ele não queria correr aquele risco de que o povo fosse desanimado. Mas quando vieram esses 2 espias, eles vêm contando, o Senhor nos deu essa terra. Eles vêm diferente. Eles não vêm, não vai dar para nós. A terra é boa, mas não vai dar. Não, eles vêm diferente. O Senhor deu essa terra para nós. Vamos possuí-la. O povo de lá está desanimado. E o texto diz que eles contaram tudo o que aconteceu nessa viagem. E tudo inclui Raabe. Tudo que aconteceu lá inclui que eles foram acolhidos em paz por uma mulher prostituta, por uma mulher gentia, que não fazia parte do povo de Deus, e que eles tinham sido ajudados por essa mulher. Nós vamos pular os capítulos 3, 4 e 5 e vamos finalizar agora no capítulo 6. Nós vamos responder a pergunta 4. Como foi salva essa mulher? No capítulo 6, irmãos, é um capítulo longo também, eu não vou ler tudo, são 27 versículos. Fala da destruição de Jericó. E fala aquilo que já contei resumidamente aos irmãos, das voltas que deram, do 7º dia dando 7 voltas, as muralhas caindo. Interessante que aqui há um alarido, há um grito, e há um alarido antes que a cidade seja destruída, e antes que o fogo consuma aquela cidade, porque eles atearam fogo naquela cidade, assim como há um alarido no Novo Testamento que fala da nossa reunião com o Senhor. Antes da destruição houve um alarido, e para nós também haverá um alarido para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Então, vários tipos no Velho Testamento mostram como a igreja de maneira nenhuma passa por essa tribulação, porque ela é o povo celestial do Senhor. Agora, vamos ler do versículo 16, do capítulo 6. Diz assim: E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente, a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A muralha ruiu, o povo entrou lá e está destruindo tudo, porque o Senhor mandou fazer isso. Tudo que via pela frente, homem, mulher, criança, boi, jumento, o que for, eles estavam destruindo a fio da espada todos. Então disse, versículo 22, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela,
queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Bom, então nós estamos chegando no final da nossa mensagem. Como essa mulher foi salva? Ela foi salva porque havia um sinal na casa dela, um fio vermelho. Ela foi salva por um fio escarlate, assim como nós somos salvos pelo sangue do Senhor. A tradição judaica, nós encontramos lá, Salmão de Raabe gerou a Boaz. Né? Isso Mateus 1,5. A tradição judaica diz que um dos espias era Salmão. Isso os estudiosos dizem, a tradição nos livros judaicos dizem que um dos espias, é uma possibilidade, é legal que fosse, um dos espias é Salmão. Então essa mulher, enquanto estava acontecendo toda aquela destruição na cidade, ela estava lá na casa dela com um fio, lá esperando que aqueles espias voltassem para resgatá-la, antes que a cidade fosse incendiada. Porque o versículo 23 diz que ela foi resgatada, e no versículo 24 diz, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Antes que esse mundo, antes que ele venha com chama de fogo, antes que esse mundo seja destruído pelo fogo, como nós vemos em Tessalonicenses e Pedro, foram os textos iniciais da mensagem, Raabe foi resgatada. Raabe foi tirada lá antes que o fogo viesse. Este é mais um tipo. E é isso o que nós aprendemos com a vida dela. Nós aprendemos que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. Nós aprendemos que a esperança para qualquer um, até mesmo para uma prostituta como Raabe, que ela nunca buscou a Deus, mas que foi encontrada pelo Senhor por misericórdia. Que ela fazia parte daquela degradação e não tinha nenhum temor de Deus até que os espíritos fossem lá. Ela vivia em prostituição até que o temor da destruição se aproximou. E quantos assim têm sido salvos pela pregação do Evangelho? Desviem-se da ira que está para vir. Creiam no Evangelho e sejam salvos. Assim, pela fé, por ouvir, ela chegou à fé. E pelo fio vermelho na janela, pelo sangue de Cristo, ela foi poupada. Assim como Ló, os anjos não teriam permissão para incendiarem aquela cidade enquanto Ló não fosse retirado de lá. Assim também o povo de Israel não poderia queimar aquela cidade sem antes ter tirado de lá Raabe. E assim é. Assim o povo de Deus será tirado. E depois virá grande tribulação sobre este mundo. Tudo isso nós ainda estamos vendo nas figuras. Com a graça de Deus, mais para frente nós podemos ver isso nas doutrinas mais claras do Novo Testamento. Que o Senhor nos abençoe. A história de Raabe, como eu disse, é um lindo troféu da graça de Deus. Ela estar lá em Hebreus 11, ela nem fazia parte do povo. Irmãos, mais do que isso, ela está na genealogia de nosso Senhor. Ela está lá. Não somente ela. No mesmo versículo está Ruth. Também uma gentia. No Velho Testamento, nós vemos lá Israel o tempo todo, o povo da aliança. Mas o Senhor deixou lá no Velho Testamento alguns vislumbres da graça sendo estendida aos gentios, como chegou para nós hoje. Ó, irmãos, que o nosso coração se encha de gratidão por essa salvação que nós possuímos, por este livramento que nós possuímos por este fio escarlata que foi colocado nas nossas janelas. E que nós também tenhamos certeza
se realmente nós cremos e colocamos este fio escarlate. E o fato de que ela creu, por exemplo, em Tiago 2,25, último verso que eu vou ler, Tiago 2,25, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ele vai dizer assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. E Paulo, nas suas cartas, ele diz que a justificação não é pelas obras, é pela fé. Aqui Tiago diz que pelas obras foi Raabe justificado. Tiago e Paulo estão brigando, cada um fala uma coisa. Paulo fala que é sem obras e pela fé. Tiago fala que pelas obras foi justificado. A justificação é pela fé ou pelas obras? Paulo fala da raiz. A raiz é a fé.